dando início a um novo episódio do Sim Saúde Integrada da Mulher, no nosso projeto de trazer informação com qualidade, com convidados capacitados, amigos, humanos. Tenho a honra aqui de receber o Dr. Leandro Accardo de Matos, que é formado pela PUC de São Paulo, e hoje, nada menos que coordenador do Núcleo por Imagem da Pelve Feminina, tanto do Laboratório Alta, que é um laboratório de referência para nós aqui em São Paulo e para todo o Brasil, e do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre a importância do exame de imagem em ginecologia geral, onde ele pode fazer a diferença e tentar esclarecer aqui algumas dúvidas, curiosidades sobre as diferentes modalidades de exames que nós pedimos corriqueiramente para as nossas pacientes. Meu querido Leandro, prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Obrigado, Luiz. Para mim é um prazer poder compartilhar com você, com as pacientes, essas informações e um prazer também poder trabalhar ao seu lado. Eu que te agradeço. Ô, Leandro, para começar, só para a gente botar uma pitadinha nisso tudo, muitas vezes a gente vai solicitar para uma paciente um ultrassom, uma ressonância, vamos dizer assim, que principalmente na pelve, né, na cavidade abdominopélvica da mulher, que é os exames que nós mais pedimos, tá? Só para explicar um pouquinho para elas, para entender como que se observa essa imagem. Você, ultrassonografista, extremamente capacitado, coloca um transdutor intravaginal, suprapúbico. Como que na realização de um ultrassom essa imagem ela é adquirida? E também, numa analogia a isso, como que a imagem de uma ressonância ela é adquirida? Até para a gente esmiuçar um pouquinho essas diferenças e tentar fazer disso um pouco mais claro para elas, porque quando a gente pede uma ou quando pede a outra, quais são as limitações, quais são as dificuldades. Se você puder falar um pouquinho desse aspecto técnico da aquisição da imagem, antes da doença ou dos órgãos em si. Legal. Então, nós, radiologistas, a gente está acostumado a enxergar tudo em tons de cinza. É branco e preto. Então, as imagens, para a gente, independente do método que a gente utiliza, elas não são imagens coloridas. A gente tem que se habituar aos tons de cinza, desde um preto máximo possível até o branco máximo possível. E baseando-se nas diferenças de tonalidade de cinza, nas características de cada órgão, a gente consegue fazer a avaliação mais precisa e o diagnóstico. Então, por exemplo, com relação ao ultrassom. O ultrassom, ele se baseia, você emite uma onda mecânica e ela vai se propagar num tecido através dessa onda, ela bate no tecido desde a pele até as estruturas mais profundas. Então, cada emissão da onda, ela bate nesses tecidos e retorna para a gente. E esse retorno da onda é que vai nos formar uma tonalidade de cinza, vai nos fornecer um contorno de determinada estrutura. Então, sendo prático na análise, vamos imaginar que eu tenho uma mama e um cisto, que é uma bola de líquido dentro de uma mama, lá no meio da mama. Então, eu coloco o meu transdutor, encosto na pele da mama e o aparelho vai emitir ondas mecânicas sonoras. E aquilo vai vibrar por todo o trajeto da mama. Às vezes eu consigo fazer uma penetração maior ou menor. Então eu calibro o meu aparelho para isso. Eu quero ir até uma profundidade maior, chegar a ver melhor até a estrutura óssea, ou não. Eu quero
vê restritamente a região mais superficial, pele, subcutâneo, como ultrassom para dermatologia. É lógico que quando eu faço isso, eu tenho ganhos e perdas do que eu preciso enxergar. Mas voltando para a mama, então imagina, eu emito algumas ondas mecânicas sonoras. Quando essas ondas elas batem naquele cisto, que é uma bola de líquido, elas refluem para a gente, para ser captada pelo transdutor, a reflexão dessa onda, a característica dela vai ser diferente, porque é uma bola de líquido, do restante da mama, que está ou com gordura ou com glândula. Então, esse é o princípio que se baseia a ultrassonografia. Aproveitando esse gancho, antes de você chegar na ressonância, me veio algumas limitações aqui. O que limitaria um ultrassom? Qual que é uma situação, então, nessa aquisição de imagem, o que seria limitante para um ultrassom, por exemplo? Tá. Então, normalmente, quanto mais profundo, mais difícil de eu enxergar, mesmo eu conseguindo calibrar o meu aparelho. Além da profundidade, existem determinadas substâncias ou determinados tecidos que me atrapalham. Imagina que eu estou emitindo uma onda e se eu tenho algum tecido que proíbe que essa onda se propague, eu tenho mais dificuldade ou impossibilidade de enxergar o que está por trás desse tecido. Por exemplo, numa paciente muito obesa, em que eu preciso, às vezes, enxergar algumas estruturas abdominais mais profundas. Então, a região próximo da aorta, que está lá atrás, ou próximo da coluna. É muito difícil para eu enxergar aquilo que está lá por trás. E algumas estruturas que também dificultam a propagação dessa onda para eu ver o que está lá por trás. Por exemplo, osso. Ultrassom para osso, tirando pediatria, em que o osso não está calcificado, ótimo. Mas, de uma forma geral, ultrassom para eu avaliar estruturas ósseas. Ou, se eu quero enxergar alguma coisa que está para lá do osso, é muito difícil. Região de costela, eu só consigo ver o que está entre as costelas. Intercostal. Agora, se tiver alguma coisa que eu precise ver que esteja atrás de um osso, atrás de uma costela, atrás de um osso grande, é impossível praticamente pelo ultrassom. Mama, paciente que tem prótese. O que está para frente da prótese eu consigo enxergar muito bem. Agora, o que está para trás da prótese eu não consigo, porque ela não permite que esse som propague para me devolver uma imagem adequada. Por que em algumas situações, Leandro, na aquisição de imagens, por exemplo, principalmente aquelas mulheres que já estão na perimenopausa, vai fazer um ultrassom e de repente chega para nós, ou mesmo lá, você que é extremamente comunicativo, né? As pacientes que têm o privilégio de fazerem ultrassom contigo, você interage, explica, né? Realmente é um ultrassom clínico, quase. Mas eventualmente recebe a informação, poxa, eu não estou conseguindo ver seus ovários, não vi o ovário direito, e aí muitas vezes se não tem uma conversa um pouquinho mais aprofundada, chega assim, será que eu fiz uma cirurgia, tiraram meus ovários, não me contaram nada? Que situação que é essa? Também está no problema ou limitação de aquisição de imagem? Esse seu comentário é muito oportuno. E aí mostra, Luiz, como que a gente, radiologista, que apesar de termos pouco contato com a paciente, porque o nosso contato, infelizmente, ele é muito frustro. Então, a paciente tem um ginecologista, você. Os pacientes adoram você, além de competente, você é super atencioso com elas e passa anos acompanhando. Passa horas numa consulta. Nós, radiologistas, às vezes a gente encontra a paciente e fica com ela 20 minutos, 30 minutos. Tudo bem, tem exame de ultrassom que eu demoro mais de 1 hora para fazer, quando são casos para endometriose, por exemplo, às vezes a gente demora muito. Mas na maioria das vezes é uma passagem muito frustra. E
se a gente não tiver, mesmo nesse tempo curto de contato, uma proximidade para você explicar pelo menos o mínimo necessário para você não criar um problema que não existe, você não só não ajudou, como às vezes você atrapalhou e gerou uma dúvida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e lembrar que, além de fazer o exame e ser o mais preciso possível no relatório, você tem que explicar para a paciente algumas coisas essenciais e até aquelas coisas não especificamente técnicas médicas, como, por exemplo, a não localização de um ovário. Então, nas pacientes próximas da menopausa ou na menopausa, como os ovários ficam muito pequenos, às vezes eles são tão pequenos que é difícil da gente identificá-los. Além do que, se você tem o gás ou o resíduo intestinal, eles são inimigos do ultrassom. Aí, às vezes, você tem uma paciente que o ovário dela já é muito pequenininho e ele fica escondido atrás de uma alça de intestino que está com gás. Isso limita muito a sua avaliação e às vezes você não consegue ver. Aí que vai o cuidado de você explicar para a paciente o porquê. Primeiro, você não está vendo ovário, não é porque ele não existe. Mesmo que você não veja ovário, você pode tranquilizá-la. Por quê? Você fala, olha, eu não identifiquei o seu ovário. Mas, se você tivesse um tumor, muito provavelmente eu teria visto o seu ovário, porque ele estaria grande. Ele fugiria da limitação da alça. Isso. Então, o fato de eu não identificar o ovário numa paciente que não tirou o ovário não é motivo de preocupação e é um motivo até de tranquilizar a paciente, dizendo que aquele ovário ele não é visto porque ele está tão pequeno numa paciente menopausada que ele deve estar normal. Perfeito. Isso explica, então, traduzindo por miúdos, né, Leandro? Então, para elas ficarem tranquilas. Se não foi visto, obviamente que o ultrassom é muito examinador dependente, porque você que faz a aquisição de imagem não é um protocolo. Obviamente, você segue um protocolo. Mas se você fez com um aparelho legal, com uma pessoa cuidadosa, isso explica não serem visualizados eventualmente e num outro exame até haver trocas. Esse eu não vi o direito, o outro não viu o esquerdo, e não quer dizer que existe algum problema. Eu acho que o discurso é justamente esse, e é o que eu falo aqui. Assim, isso é um bom sinal. Sinal. Você não tem problema nele. Né? Basicamente nisso. Te interrompi na sua breve explicação de aquisição de imagem, mudando aí um pouquinho de assunto, mas só voltando então. E como que funciona então a aquisição de imagem da ressonância magnética? Tá. Essas perguntas aí, Luiz, são perguntas até para a gente discutir isso com alunos de radiologia. Assim, é para elas entenderem até porque a minha pergunta próxima, então, você já se prepara. Por que então ela tem que ficar na ressonância magnética lá paradinha, não pode mexer, mexeu, legal. Volta todo o protocolo. Legal. Então, o princípio da aquisição da ressonância magnética, ele é completamente diferente do ultrassom. Então, se você pegar os exames de imagem, por exemplo, ultrassom, ressonância e tomografia, eles são exames completamente distintos. Na ressonância magnética, você entra naquele aparelho que parece um tubo onde você fica fazendo exame. E o princípio da aquisição, ele é baseado no magnetismo. É como se você estivesse entrando dentro de um ímã gigante. A ressonância magnética, o aparelho, é como se fosse um ímã gigante. O princípio básico é aquele aparelho, ele vai enviar ondas que vão excitar os átomos de hidrogênio dos tecidos. Então, todos os tecidos do nosso corpo, nós temos átomos de hidrogênio, uns muito mais, outros muito menos. Então, eu vou
emitir uma força eletromagnética para excitar os íons de hidrogênio da região que eu quero estudar. Eu quero estudar a pelve. Ótimo, a gente foca o exame na pelve, a gente coloca o que a gente chama de bobina para que a excitação dos íons seja focada naquela região da pelve. E aí, naquele campo magnético, eu consigo emitir diferentes forças de onda eletromagnética com características muito precisas do que a gente fala de, vou fazer algumas sequências de ressonância magnética. Então, às vezes eu peço para a máquina, olha, você vai emitir esse tipo de força de tantos em tantos milissegundos e captar a excitação desses íons de tantos em tantos milissegundos. Então, de acordo com essa programação que eu faço, eu vou ter uma emissão de força e uma recepção da força em tempos diferentes, de formas diferentes. Então, uma hora eu capto o íon de hidrogênio vindo nesse sentido, outra hora no sentido oposto. E tudo isso vai me formar imagens diferentes, em tonalidades diferentes de cinza. Então, quando a paciente entra numa ressonância, ela fica um bom tempo lá, e ela fica quietinha, e aí por alguns segundos ela ouve sempre o mesmo barulho. Tum, 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 tum. Aí depois, passou 1 minuto, 2 minutos, muda o tipo de barulho. É mais rápido. É mais rápido, Por quê? Em cada momento desse, eu estou fazendo uma sequência específica. Então, essa sequência eu estou excitando os íons de hidrogênio de um jeito. Aí depois mudou o barulho. Por quê? Eu estou utilizando uma outra forma de aquisição. E aí eu vou juntando todas essas informações para poder ter uma imagem adequada. E o porquê que a paciente precisa ficar quietinho? Porque na ressonância, qualquer movimento da paciente pode me atrapalhar quando eu estou fazendo essa excitação e a recepção adequada dos íons de hidrogênio. Então, tudo funciona bem quando as coisas estão em silêncio. Ou seja, eu não tenho fatores que me atrapalham na aquisição. Ultrassom, a paciente pode se movimentar, o intestino pode contrair, que não tem problema. Eu estou com o aparelho lá e eu estou vendo para cá, vou para lá. Na ressonância, até o movimento do intestino, o peristaltismo, pode me atrapalhar. Porque tudo que movimenta, seja de fora ou dentro, ou né? de dentro, me atrapalha. Por isso que as pacientes na ressonância, para a gente fazer uma avaliação do abdômen ou da pelve, elas usam o antiespasmódico. A gente usa muito o Buscopan, que é o mais conhecido. Por quê? Ele diminui a contração do intestino. E aí eu consigo fazer uma imagem mais silenciosa. E não vou dizer, um temor de boa parte das pacientes é o uso do contraste na ressonância. Então sempre já vai, poxa, não quero fazer ressonância. Primeiro, por claustrofobia. Segundo, né? Não sei se vocês têm máquinas hoje que diminuem tudo isso. Legal. Né? Segundo, o uso do contraste. Então, se você puder falar brevemente por que ele é usado em algumas situações. E terceiro, o tempo, né? Associado um pouco ao fato de ter que ficar muito quieto frente a uma máquina que faz um certo barulho e ainda relativamente fechada, a depender do segmento do corpo que está sendo feito. Quais são as medidas que vocês estão desenvolvendo ou existe para atenuar essas situações? Então, contraste, tempo, desses protocolos. E claustrofobia, né? Exatamente. Legal. A claustrofobia, ela envolve um espectro que vai desde pacientes que são pouco claustrofóbicas
até aquelas que são extremamente claustrofóbicas Meu que pai não dormia podem... dentro da ressonância. Então, e tem paciente que não pode nem colocar a cabeça na sala de ressonância magnética. Então, para essas pacientes que têm uma claustrofobia que não é acentuada, a paciente que tem uma claustrofobia acentuada, que ela não consegue nem chegar perto da ressonância, desista. Porque senão você vai causar um trauma maior ainda para ela. Se essa paciente obrigatoriamente tem que fazer uma ressonância, obrigatoriamente, essa paciente tem que fazer uma ressonância com sedação. A vantagem é que, ainda bem, a maioria dos pacientes não tem essa claustrofobia acentuada. Então a gente tenta, de algumas formas, fazer o exame sem a necessidade de uma sedação. A sedação que a gente faz é uma sedação segura, mas lógico, se você puder evitar a sedação, muito melhor. Adiciona-se riscos, né? Exato. Então, para os pacientes que não têm essa claustrofobia acentuada, a gente sempre tenta, desde que você não cause um trauma maior, fazer o exame sem sedação. Algumas artimanhas que a gente utiliza para fazer isso. Primeiro, são alguns recursos visuais, auditivos, para o paciente tentar se distrair. Algumas salas de ressonância, elas, apesar de a paciente às vezes ficar com o corpo praticamente dentro do tubo, mas ela tem uma certa visão periférica, pelo menos. Então, primeiro, o objetivo é cada vez mais ela tenha uma amplitude melhor com que o tubo não fique muito fechadinho. E as salas de ressonância, às vezes, elas têm algumas ilustrações ou algumas decorações que tornam o ambiente mais confortável. Então, não é aquele lugar que você entra que é tudo branco. Tem um desenho de um aquário, às vezes alguma movimentação até de parede, então peixinhos. E um outro recurso que facilita é a paciente pode escolher ouvir uma música, escolhe, seleciona um tipo de música adequada, então ela se distrai, e até utilizar um óculos em que ela pode assistir um filme. Então ela escolhe um filme, fica lá quietinha, com óculos, e assistindo esse filme durante a realização da ressonância magnética. Isso minimiza, e muitas pacientes que antigamente não conseguiam fazer o exame de ressonância, porque juntava aquela claustrofobia com um ambiente relativamente insalubre, digamos assim, inóspito, torna o exame menos desagradável. Então, você usa alguns recursos para que ela possa se distrair, esquecer que está ali, não esquecer, né? E uma outra coisa muito importante, falando também em tornar o exame para essas pacientes de realização menos difícil, é quando você diminui o tempo desse exame. Agora, para você diminuir tempo de exame, muitas vezes é importante o radiologista acompanhar esse exame. Por quê? De uma forma geral, o que os laboratórios pretendem fazer? Eles fazem um exame de ressonância completo para que você abranja todas as eventuais doenças que essa paciente tenha. Eventuais achados também. Eventuais achados mesmo que a que paciente não tenha tem. correlação clínica. Exato. Então, a paciente que vai fazer o exame para avaliação de endometriose, por exemplo, de uma forma geral, ela vai fazer um exame igual ou muito parecido com aquela paciente que vai fazer avaliação para um estadiamento de um câncer. Ou seja, você faz um exame completo para que você evite ter que reconvocar essa paciente se você fizer um exame mais curto. Qual que é o ruim disso? É porque, para a maioria das pacientes, você acaba expondo essa paciente a tempos desnecessários,
a mais, protocolos a desnecessários. protocolos mais longos que não vão trazer nenhum benefício e às vezes expor a paciente a um risco que por menor que seja, ele existe, como por exemplo o uso de um contraste. O que eu quero dizer é que para a maioria das pacientes, a gente não precisa de protocolos extensos e completos. Basta você entender o motivo pelo qual ela está ali também realizando. Você sabendo o motivo do exame e, de preferência, se você puder estar acompanhando o exame, você fala, eu acho que para mim está suficiente. Não há necessidade de fazer contraste nesse caso. Ou mesmo você cessa um protocolo adicional que... Isso. Em compensação, se você está direcionado, opa, essa paciente eu preciso me dedicar mais a esse exame. Então eu vou fazer um exame dela mais completo ainda do que o meu protocolo mais abrangente. Mas não é tão comum, não vou dizer tão comum, mas muitas vezes não é viável vocês acompanharem todos os exames, né? Eu ia te fazer uma pergunta até relacionada a isso, porque vamos supor, óbvio, as pacientes têm que entender que quando nós mesmos vamos pedir ressonância de pelve, por mais que seja muito simples, já está fazendo de pelve, faz de abdômen. Vai fazer abdômen ou pelve, muitas vezes você dobra o tempo do exame dela. Então, você dobra o desconforto daquele momento e nós temos que pensar em tudo isso. Mas, por um outro lado, né, nunca tudo se ganha e se perde. Por exemplo, numa malformação uterina, uma malformação mileriana, que algumas vezes, né, estão associadas a malformações do sistema urinário. Se você está ali vendo, eventualmente fala assim, sobe um pouquinho mais, porque para ela vale a pena. Isso. Né? Mas eu acho que o grande diferencial que a gente vê de vocês é justamente esse cuidado, esse avaliar, não ficar só executando aquilo que foi pedido sem crítica. É isso mesmo. Né? Não quer dizer que vocês não tenham crítica, mas sem crítica no sentido de ajustar para cada uma delas situações que depois ele só é devolvido para, eu achei isso, e completei de tal forma, que para nós é fantástico quando tem essa interação. Né? Perfeito seu comentário. E isso vale muito, como você falou, da malformação milleriana, que às vezes tem outras alterações associadas, mesmo na sua área de maior atuação, que é a endometriose. Porque algumas pacientes têm endometriose na parte mais superior, pegando principalmente o diafragma, ou eventualmente, o que é mais raro, quando ela pode levar a uma dilatação dos rins. Agora, seria muito incômodo para a paciente se num exame de ressonância magnética do abdômen total, para você incluir não só a avaliação da pelve, também a avaliação do abdômen superior, para ver se tem endometriose alta, você fazer um protocolo extenso e completo do abdômen superior. Porque aí você está transformando um exame de, por exemplo, 25 a 30 minutos em um exame de até 1 hora. E beneficiando, dado a raridade ou a... pouquíssimas pacientes. Exato. Então, uma coisa que eu insisto bastante, que é para que a gente, de preferência, como você comentou, não é a logística disso. Para a grande maioria dos laboratórios, não é fácil ter um radiologista acompanhando o exame para definir qual que é o melhor protocolo a ser seguido. E um ponto importante é para que, de acordo com a indicação clínica da paciente, a gente consiga fazer o que nós fazemos na maioria das vezes, que é um protocolo abreviado, que a gente chama de protocolo FAST, FAST de rápido. E quem são as mais beneficiadas ainda são as pacientes que têm suspeita de endometriose, que são a grande maioria dos pacientes. Endometriose, infertilidade, adenomiose, às vezes miomas, que correspondem às doenças mais comuns da população feminina, e essas pacientes podem fazer um exame mais rápido, tanto exames restritos à pelve, sem a necessidade de contraste, por exemplo, ou algumas sequências desnecessárias,
Mais ainda quando a gente fala do abdômen total. Por quê? É possível a gente fazer uma ressonância de abdômen total, em que eu faço a avaliação muito precisa da pelve, e o abdômen superior, eu faço esse exame em 4 minutos. Em 4 minutos. Ou seja, É rapidíssimo. você traz um valor agregado ao exame utilizando um tempo muito pequeno. E aí começa, o custo-benefício começa a valer a pena. Mas para isso a gente tem que se dedicar a fazer protocolos mais sucintos. E o mundo ideal seria se a gente pudesse acompanhar e tratar cada paciente como única. E quão aditivo é, o quanto que ajuda vocês a interação com o médico prescritor, o médico que solicitou o exame para vocês? Isso facilita o tipo de protocolo, isso facilita essa brevidade no exame? Isso é muito importante, porque de acordo com a suspeita diagnóstica do médico, eu faço um protocolo direcionado para aquilo. Então, se, por exemplo, o Luiz me encaminha uma paciente, como nós tivemos alguns casos em que a paciente tinha um nódulo uterino que ele não tinha um aspecto de um mioma típico pela ressonância e ele tinha o medo dessa paciente ter um tumor maligno. Na verdade, não era um mioma, era o que às vezes acontece que é um sarcoma. Esses casos, eu sabendo disso, eu já estou pensando em fazer um exame para ela bem diferente do habitual. Já é um exame mais completo, em que eu utilizo algumas sequências específicas para tentar fazer essa diferenciação, sabendo que é crucial Essa diferenciação para a para a definição definição da estratégia de tratamento. Indo nesse sentido, mas exatamente nessa linha. Mas vamos supor, então, que achou, não foi um achado, um mioma assintomático, que não abaulou tanto o útero, e pediu uma ressonância para tentar organizar, ver a topografia dele. Você disse quando vai nessa suspeita faz um exame mais completo. Mas em que momento que você pode cortar o sarrafo assim, aqui eu não preciso mais, não preciso de uma outra sequência, aqui eu tenho certeza que é mioma, e o exame não ser incompleto? Tá bom. Bom, para fazer isso, definir se a gente vai continuar ou pode parar por aqui de forma mais simples, a gente tem que estar acompanhando esse exame. Então você faz um protocolo básico, bem sucinto. Analisa e define se para por ali ou complementa. Então, na ressonância magnética, a gente utiliza no abdômen ou na pelve basicamente 2 sequências. A gente fala sequência T1 e T2, que são as sequências básicas de qualquer exame de ressonância magnética que a gente precisa interpretar. Quando a gente faz a aquisição dessas sequências, principalmente as sequências T2, elas são as sequências que dão uma amostragem da anatomia muito bonita. Então eu consigo diferenciar muito bem os tecidos. É muito fácil de eu identificar um mioma, um nódulo, dentro do restante do útero. É muito fácil identificar um cisto anormal de um ovário. Então, eu fazendo análise nesse exame, na grande maioria das vezes, quando é, por exemplo, um mioma típico, eu reconheço baseado especificamente nessa sequência, mesmo que ele seja grande. De acordo com as características internas dele, eu posso falar, olha, não importa, ele pode ter 10 centímetros. E eu sei que aquilo é um mioma, ponto. Não há necessidade de fazer nem contraste, nem as outras sequências. Agora, olhei o exame, olhei essa sequência básica. Ele é mais heterogêneo, ele tem algumas características que não são de um nódulo de mioma típico. Opa, legal. Aí eu vou fazer um protocolo mais estendido.
Então, a gente faz como se fosse uma receitinha de bolo micro. Está suficiente para eu fazer uma análise precisa desse exame. E as outras coisas só vão submeter a paciente a um risco e a um tempo desnecessário. Isso é suficiente e o restante não vai me trazer vantagem alguma. Resolvido. Mas como você bem disse, isso precisa de um critério. Precisa do médico ali do lado. Que geralmente o técnico talvez não tenha essa capacidade. Exato. Obviamente é por formação. Exato. Né? O que faz com que nós, médicos, tenhamos que ter, primeiro, um pouquinho de conhecimento. Não quer dizer que a gente vai acertar os diagnósticos como vocês, porque vocês só veem isso, obviamente. Mas, pensando na seguinte situação, está num lugar que não tem um médico, qualquer lugar que seja, fez o protocolo mínimo para mioma, é heterogêneo, mas não teve a perspicácia de progredir um pouquinho nisso, e vem o laudo para nós sugestivo de mioma, a gente olha aquilo. E eventualmente vai operar e pode ter surpresas desagradáveis. Então, é isso que eu gosto de reforçar aqui, principalmente para os pacientes que nos escolhem para acompanhá-las, né, para cuidar da saúde delas naquele momento, é que realmente, quando a gente pede para repetir, não é chatice. Né? Muitas vezes pode chegar na mesma informação. Pode chegar assim, não, era mioma, e a gente vai torcer para que seja, obviamente. Mas esse algo a mais pode oferecer tanta coisa para nós, para discutir antes da cirurgia, estratégia. Recentemente teve um caso que foi feito de outro. Eu achei suspeito pela imagem. Vinha vindo até um laudo que levantava a bola para a suspeição, era heterogêneo um pouco na imagem. Você olhou para ele e falou: não, pode ficar tranquilo. Obviamente tivemos cuidados na cirurgia de tudo isso e realmente podíamos ficar tranquilos. Tinha outras nuances que foram interessantes, mas podíamos ficar tranquilos. Mas esse olhar ele é muito importante para a gente eventualmente não causar um malefício, não é isso? Então, esse caso que você comentou, eu lembro bem do exame. Deve ter uns 2 meses, 1 mês e pouco. Exatamente. Mas aí mostra o seguinte, a gente comenta muito que a ultrassonografia é um exame operador dependente. Operador dependente quer dizer, depende muito do médico que realiza o exame. Conduzindo o transdutor. Mas eu digo que a ressonância magnética ela é tão operador dependente quanto a ultrassonografia. A diferença é que, a partir do momento que você tem o exame de ressonância magnética feito, você pega o acesso remoto ou CD e mostra para um outro radiologista para fazer a interpretação. Mas o porquê que a ressonância magnética ela é tão examinador dependente quanto a ultrassonografia? Muito do que a gente falou até agora mostra como é importante o radiologista definir os protocolos adequados a serem seguidos. E quando a gente fala em protocolo, algo que a gente não comentou é com relação a preparo da paciente para fazer esse exame. Então, se vale a pena fazer um preparo intestinal, se fizer, qual é o tipo de preparo. E claro, se a gente está pedindo isso é porque tem um benefício para a gente fazer. Ninguém quer pedir para fazer um preparo que é desconfortável, por mais tolerável que seja, sem você ter um grande benefício por trás. Mas nós somos importantes, não só na aquisição adequada dessas imagens, mas na interpretação. A interpretação, a diferença de análise da ressonância magnética, ela é muito grande entre radiologistas. Então, não é porque a imagem está adquirida daquela forma que está escrito exatamente o que a paciente tem. Depende muito de quem faz a interpretação, depende muito do radiologista. Por isso que eu digo que a ressonância magnética ela é tão examinador dependente quanto o ultrassom. Acho que a grande diferença é que ela é mais, não vou chamar democrática porque ela tem um custo maior, mas vou usar a palavra democrática, que é
você vai fazer, vamos fazer um exemplo o contrário, você faz um ultrassom, você faz a aquisição de imagem e tira uma foto, Isso. né? É difícil, pelas fotos do seu ultrassom, fazer um laudo. Perfeito. A ressonância tem a aquisição da imagem, o programa, o DVD, o acesso remoto. Aí, 5 radiologistas diferentes podem ver a mesma imagem e fazer um laudo. Então, é mais democrática neste sentido. É isso aí. Ou seja, no ultrassom, não adianta você levar as fotos do ultrassom para um outro colega analisar. É colocá-lo numa enrascada. Fala, mas eu não sei se desse jeito. Não sabia a posição do Depende. Agora, a diferença é que a ressonância você pega, seja um CD ou seja um acesso remoto, e as imagens elas estão todas adquiridas. Então, você não perdeu imagem. Elas estão todas lá. A diferença é como você vai fazer a interpretação. Perfeito. Vou te trazer um outro caso que você vai entrar, vai ser acionado já, mas um atendido também recentemente, um paciente fora do país que tem miomas. E lá foi feito, são miomas que aumentaram grandemente o volume uterino, estou dizendo por imagens, porque eu não examinei ainda, está lá, está para vir para cá. E ela me enviando os exames de lá, enviou várias fotos de ultrassom. Então é muito difícil, vendo as fotos, se tem 2 miomas, 4 miomas, se as fotos de cima são diferentes, é só um corte transversal de um mioma do que a foto de baixo. Lógico. Então, conversando com ela, para mim é muito importante que você faça uma ressonância, que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia disso para poder até organizar uma estratégia cirúrgica de viabilidade, acho que é possível, acho que não, para justificar a vinda para cá ou não, porque aí depois tem que ser consubstanciado com o exame físico. Obviamente, essa ordem está invertida no caso específico, porque ela está fora de lá. Tá fora do Brasil. Tá? E aí eu te pergunto, então, ressonância, ultrassom, estamos falando de ressonância, ultrassom, mioma. O que o ultrassom perde para ressonância na avaliação do mioma? Tem o mioma, sempre eu tenho que pedir ressonância? O que você consegue ver na ressonância que você, um excelente ultrassonografista, perderia, por exemplo? Falando especificamente de mioma, por exemplo. Tá. Os dois exames, eles são muito bons. São exames muito bons para avaliação de mioma. Então, sendo bem objetivo na sua resposta, para úteros que são muito volumosos, aqueles úteros muito grandes, ou úteros que têm múltiplos miomas, e você precisa fazer uma cirurgia conservadora. Conservadora seria não remover o útero inteiro. A ressonância magnética, ela vai conseguir fornecer detalhes desses miomas de forma muito mais precisa para você programar a sua cirurgia. Eu estou falando isso em termos populacionais, em termos gerais. Sim, existem as exceções. Então, de forma muito objetiva, a resposta seria: para os pacientes em que você pretende fazer uma cirurgia para ressecção só dos miomas, não a esterectomia, e se esses miomas forem múltiplos ou úteros muito grandes, a ressonância ela vai definir com mais precisão. E uma outra indicação da ressonância é para aquelas pacientes em que você está preocupado que aquilo não seja simplesmente um mioma. Ou seja, a paciente teve um crescimento muito grande desse nódulo, ou é uma paciente que já está na menopausa e esse nódulo continua crescendo, tem alguma coisa que levanta a suspeita disso não ser simplesmente um mioma típico. Aí, nesses casos, a ressonância ela consegue diferenciar com muito mais precisão em relação ao ultrassom se de fato isso é um mioma ou pode ser um sarcoma. Aproveitando esse gancho, existem alterações ultrassonográficas que possam levantar essa suspeita de que o mioma possa não ser simplesmente um mioma típico.
também deixar muito claro que nem todos os miomas que não têm as características típicas são cânceres, né? Que Perfeito. entre esses dois polos tem É isso aí. uma série de entidades que não são doenças malignas e não são cânceres. Mas vamos trazer aqui, o mioma que não tem a característica típica, existe alguma nuance ultrassonográfica que possa devolver ao ginecologista, só olha com mais carinho para isso aqui, vá adiante, use outros exames para complementar essa informação? Então, o que você disse é que entre um mioma e um sarcoma existe um espectro enorme de doenças, quase todas benignas, só que não correspondem ao mioma típico. Exatamente. Ou seja, as pacientes não precisam se preocupar quando o radiologista olha um nódulo e fala: esse não parece um miominha típico. Tranquilo, Totalmente porque diferente de falar que parece um sarcoma. isso. No ultrassom, existem algumas características que você fala: olha, isso não é um mioma típico. Qual que é o problema disso? É que, com uma certa frequência, a gente identifica esses nódulos que não têm o aspecto típico de mioma no ultrassom, o aspecto de um mioma clássico. Mas mesmo assim, na grande maioria das vezes, esses nódulos vão simplesmente corresponder a degenerações benignas do mioma. E aí você aumenta muito a chance de sempre estar alarmando para coisas desnecessárias. E vascularização? A vascularização ajuda muito pouco. De uma forma geral, os critérios ultrassonográficos para fazer essa diferenciação, eles são ruins. Você pode fazer essa diferenciação baseado na vascularização? Pode, mas de novo, você às vezes considera vários nódulos suspeitos sem nenhuma necessidade. Então você acaba alarmando sem necessidade. É lógico, de forma simplista você fala, olha, nódulos heterogêneos, que têm uma vascularização principalmente central muito acentuada, com um termo técnico, resistência baixa, bordas mais irregulares. Isso pode indicar um tumor agressivo, mas na maioria das vezes não vai ser. E na ressonância magnética, esse tipo de degeneração, na maioria das vezes, continua tendo aspecto muito tranquilo para mioma. Pelas captações e pelos protocolos. Então, trocando por miúdos, para a gente resumir essa questão do mioma, se for miomas assintomáticos que não estão requerendo uma abordagem mais agressiva cirúrgica, o ultrassom é extremamente suficiente, mesmo para controlar crescimento, o número não vai fazer tanta diferença nesse sentido. Pensou-se num planejamento cirúrgico, principalmente a abordagem conservadora, quando eu falo conservadora, preservando o órgão principal, que é o útero. Acho que a ressonância aí nos ajuda não só, porque na cirurgia também, para nós, cirurgiões, aquela democratização da imagem me permite realmente ter o pensamento topográfico diferente da imagem ou de uma descrição ultrassonográfica, por melhor que ela seja. Perfeito. Né? E nos cistos de ovário, o Leandro, qual que é a diferença do ultrassom para a ressonância? A ressonância, quando que ela pode ser acionada para diferenciar um cisto de ovário? Quando que ela vai ser um recurso adicional válido, né, para uma situação como essa? Então, também, para avaliação de lesões ovarianas, os dois exames são excelentes. Excelentes. Na grande maioria das vezes, os cistos ovarianos, eles são benignos e a gente consegue fazer o diagnóstico preciso através da ultrassonografia. Que às vezes eu vejo simplesmente um cisto que não tenha uma vegetação vascularizada, ou mesmo quando eu vejo alguma alteração dentro do cisto, na grande maioria das vezes, no próprio ultrassom, eu consigo definir qual que é o tipo daquela alteração
e fazer o diagnóstico preciso pelo ultrassom. Então, nós resolvemos 90% das lesões ovarianas. Vamos pensar nos 10%. Quando no ultrassom eu não consigo caracterizar com precisão aquela lesão ovariana. Ou porque eu tenho dúvida o quanto que ela é vascularizada ou só é um conteúdo líquido muito mais espesso. Ou quando eu tenho a chance daquilo ser um nódulo agressivo e eu preciso fazer um mapeamento mais adequado daquela paciente para saber se ela não tem lesões malignas espalhadas em outros lugares que pode ser mais difícil de eu encontrar no ultrassom. E respondendo à pergunta, os dois métodos são ótimos. Quase sempre a gente define com precisão as lesões ovarianas pelo ultrassom. Numa porcentagem menor, eu chutaria uns 10%. É lógico que isso varia muito de acordo com cada literatura, com cada faixa etária e com a experiência de cada examinador. A ressonância vai para aqueles casos em que o ultrassom é duvidoso. Ou quando você já muito provavelmente aquela lesão ela é uma lesão agressiva que eu vi pelo ultrassom. Você fez até o diagnóstico de imagem. Você está ampliando para um estadiamento. Isso, mas eu quero fazer uma avaliação precisa de todo o abdômen, ou às vezes até do tórax, aí eu vou para um outro exame. Qual que seria, então, a descrição do cisto de ovário que você, Leandro, fez lá no ultrassom e falou, isso aqui eu quero uma ressonância para me informar? Você, Leandro, que provavelmente 90% então, ou talvez até mais, dos cistos de ovário, você vai conseguir levantar a suspeita no ultrassom, mas quais são as características desses 10% que você está ali fazendo? Que eu fiquei na dúvida. Então, vamos lá. Principalmente quando a lesão ela tem algum componente que me gere dúvida do quanto que tem de vascularização. Quando eu digo vascularização, é como se fosse um tecido carnudo dentro de uma lesão, seja ela cística predominante ou não. Então, quando eu vejo um nódulo ou um componente cístico e eu tenho dúvida, primeiro, ele é um cisto ou uma lesão heterogênea. E aí eu vejo uma área que eu não sei se aquilo pode ser só um coágulo que está se organizando de uma forma um pouco nodular diferente, ou se de fato aquilo não é um coágulo. É um tecido sólido, às vezes até neoplásico dentro daquilo. Nesses casos, muitas vezes a ressonância pode me ajudar. Ou eu vejo que tem um tecido sólido, mas eu não consigo no ultrassom definir com precisão quais são as características desse tecido. Se ele é mais fibroso ou não. E a ressonância, nesses casos, ela mostra de forma muito clara se aquilo é simplesmente um tecido mais fibroso ou, se não, deve ser um tecido menos fibroso, com características que me façam suspeitar de uma outra linhagem tumoral. Então, seria basicamente essas duas situações em que eu indicaria ressonância magnética num caso de uma lesão ovariana. Eu acho que isso é muito importante. Agora eu vou me colocar no lugar das pacientes e no meu lugar atendendo as pacientes. É muito fácil para mim quando você conhece o ultrassonografista, e eu falo muito para elas, principalmente os pacientes de fora, que o que eu não conhecer não quer dizer que ele seja excelente, tá? Mas como o ultrassom depende muito de uma percepção, muitas vezes quando você não tem a interação com o médico, né? Você não tem o acesso a ele, não consegue ligar, discutir qual foi sua dúvida, muitas vezes na prova dos 9 a gente, a depender, solicita nessas suspeições de descrição,
formação vegetante, vascularização um pouquinho aumentada, que a gente, nós, médicos, ginecologistas, talvez pensamos um pouquinho mais Certinho. do que se fosse vocês ali. Porque a Certíssimo. gente só assumir descrição, sabendo que o método, como você bem explicou desde o começo, eu acho que é um grande objetivo do dia de hoje, é os pacientes entenderem como é a aquisição de cada um, para entender muitas vezes a nossa sinuca de bico para dar uma conduta. Quando está tudo bem, é ótimo. Certinho, Luiz. Mas aquilo que vai fazer a diferença num procedimento cirúrgico, numa conversa, né, com ela de estadiamento, é realmente extremamente diferente, né? Não, e às vezes as pacientes não imaginam também o quanto que nós trocamos de informação e discutimos o caso dela. O quanto que ela é amparada e a gente Sem vê saber. isso sem saber. E a gente vê isso toda semana, né, Toda Luiz? semana. Toda semana. O quanto que a gente discute por trás, o quanto que a gente se preocupa em fazer, quando possível, o mínimo de exame possível para que ela seja bem tratada, mas Sem perder os a casos que necessitam, fazer o máximo possível para que você tenha as informações mais precisas para poder tratá-lo. E o quanto que, eu sempre comento isso, para que nós, radiologistas, tenhamos capacidade de fazer um bom diagnóstico, precisa, claro, de muito estudo, ler muito, experiência, mas o mais importante tem uma época da nossa vida que é a troca de informações. Então, a gente precisa aprender com os retornos de vocês. E é isso que faz com que a gente melhore o nosso diagnóstico. É aquele caso, era isso. Leandro, olha, foi tal coisa. Então, a gente vai criando uma bagagem que às vezes você ainda não tem um respaldo na literatura. Mas de acordo com os retornos que você tem dos ginecologistas, você vai se diferenciando. Então, eu insisto muito e eu pego no pé dos meus amigos ginecologistas, como o Luiz, para que eles me deem o feedback dos casos. Sim, isso é um fato. Os assertivos e os não assertivos, os detalhes diferentes, né? Óbvio. E é assim que é o grande agradecimento. Que é o que eu falo também, agora voltando um pouquinho para a endometriose em si, como é que a pessoa, você sabe que você está acertando? Você sabe que você está acertando porque você fez uma suspeita diagnóstica. Por algum motivo, aquela paciente precisou passar por uma cirurgia e a cirurgia correspondeu ao que você viu. Se o radiologista nunca tem contato com o cirurgião, ele nunca vai saber se ele está acertando ou não. Ou acha que está sempre acertando. Sempre vai achar que está acertando. E pode estar acertando. Só que ele não vai saber nem se ele pode estar sendo o número 1 e não sabe. E pode estar achando que está o bambambam e realmente não tem, porque não tem esse feedback. Esse feedback é extremamente fundamental para tudo isso. A gente está conversando, o tempo está passando rápido, Leandro. Eu vou te fazer 2 perguntas agora. Eu vou fazer uma inicial e mais outra para depois a gente encerrar. E a tomografia para ginecologia? Porque muitas vezes também outras especialidades fazem mais uso da tomografia do que a nossa. Eu gostaria que você explicasse até por quê um pouco depois. E aí chega para, fiz a tomografia e vi um cisto no ovário, arregala o olho desse tamanho, chega para a gente e fala assim, desculpa, isso aqui para a gente não traz nenhuma informação. Você pode estar se preocupando por nada, é uma informação quase perdida. Por que a tomografia... Por que eu, ginecologista, não peço tomografia para você? A grande maioria das vezes. É isso mesmo. Então, eu não sei? Na prática, é o que você falou. Não se pede tomografia de uma forma geral para queixas ginecológicas. É isso mesmo. A tomografia ela é um método que emite radiação. E ela não consegue definir com muita precisão diferenças entre os tecidos. Quando eu respondi a primeira pergunta sua sobre
aquisição de ultrassom e depois de ressonância magnética, o princípio e o objetivo básico nosso era ter imagens em que eu consiga diferenciar muito bem o que é uma lesão e o que é um tecido normal. Então, esse aqui é um mioma e ele está localizado numa parte mais central do útero. Ele tem um componente, isso, a tantos milímetros do endométrio. Então, eu consigo diferenciar com muita precisão diferenças de tonalidade entre os tecidos. Lembrando que nós, radiologistas, trabalhamos com tons de cinza. E ultrassom é a mesma coisa. Então, eu consigo diferenciar muito bem as diferenças de tonalidade entre uma lesão e o tecido são. Para a pelve, a diferença de tonalidade entre uma doença ou uma lesão e o tecido são, ela é muito precária pela tomografia. Ela fornece pouca diferença de tons de cinza entre as lesões e os tecidos normais. Por isso que a tomografia ela não serve para fazer a avaliação adequada das doenças ginecológicas. Qual que é a indicação de se fazer uma tomografia numa paciente em ginecologia? Quando você já sabe que essa paciente tem um tumor de ovário e você vai fazer um estadiamento. Por quê? Ela é ótima para eu fazer a avaliação de outras regiões mais distantes do que eu vejo com o meu ultrassom. Então, por exemplo, eu vou identificar melhor se existem linfonodos, se existem implantes no peritônio. Quando eu preciso fazer a avaliação do tórax, é o melhor método para ver se tem nódulos pulmonares. Então, a tomografia, ela só tem uma indicação nas doenças ginecológicas. Quando eu já sei que a paciente tem um tumor e eu preciso fazer um estadiamento dela. Perfeito. Acho que isso é muito importante até para que elas entendam, porque muitas vezes tem um conceito assim, ressonância é melhor que ultrassom, tomografia... Parece uma escala, ultrassom, tomografia, ressonância. Isso. Ressonância mais chique que tomografia mais chique que ultrassom. E isso, muitas vezes, o ultrassom é melhor que a ressonância. E nós temos que ter o discernimento, conhecimento de pedir os exames corretos, né? Para terminar, Leandro, eu sei que você tem feito um protocolo muito bacana lá no serviço que você coordena, da histerosalpingo-ressonância. Isso. Pensando na exames de imagem, na pesquisa da paciente do casal infértil. É óbvio que do casal infértil, a gente já falou sobre isso com o Dr. Vinícius no programa passado, tem várias doenças que podem causar infertilidade. Então, na endometriose, ultrassom, muitas vezes equiparado um pouco melhor que a ressonância. O ultrassom pode dar informações adicionais no ovário policístico, a ressonância pode dar uma malformação uterina, a série de sequências nesse sentido. Mas para estudar o fator tubário da infertilidade em si, muitas vezes pede-se a histerossalpingografia, né, que tem um modo de aquisição, tem os seus desconfortos, que também estão caindo, né, diminuindo os desconfortos com a evolução de técnica, e você tem feito a histerosalpingo-ressonância. Fala um pouquinho sobre isso para a gente e os benefícios disso. Então, o que é muito comum nas pacientes que têm infertilidade e precisam investigar as condições da pelve, tentar entender o que está por trás daquela infertilidade e fazer uma avaliação não só das trompas, mas do restante da pelve. Muitos ginecologistas ou fertileutas, eles solicitam a histerossalpingografia, que vai fazer uma avaliação restrita da cavidade uterina e das trompas, ponto. E também solicitam uma ressonância magnética da pelve ou do abdômen, para eu tentar encontrar outras alterações que sejam ou a causa da infertilidade ou que estejam associadas e podem dificultar uma futura gravidez.
Então, essa paciente acaba se submetendo Há a dois dois exames exames em 2 lugares diferentes. em 2 lugares diferentes, com 2 preparos diferentes e com 2 sofrimentos distintos. A ideia é, para essas pacientes, a gente fazer um único exame em que eu obtenha todas as informações necessárias para que o médico dela tome uma conduta mais precisa. Ou seja, em um único exame, eu faço a avaliação de toda a pelve, avaliação que a ressonância nos traz, como de mioma, adenomiose, endometriose, avaliação de ovário, inclusive contagem de folículos, se existem lesões ovarianas, se existe endometriose ovariana. Junto com isso, a avaliação que a esterossalpingografia pelo raio-x me traz, que é a cavidade uterina e a avaliação das trompas. Se elas estão pérvias, se elas têm espessamentos de parede, se elas estão dilatadas ou não. Dessa forma, eu faço Num único em ambiente. um único momento, com um único preparo, 2 exames, em um só. E quais são outras vantagens disso? Além da paciente fazer um único exame, eu vou, primeiro, analisar as informações e as alterações dela em conjunto. Então, é muito comum, às vezes, a paciente faz uma esterossalpingografia e fala que a paciente tem um útero de Delfo. Aí faz a ressonância e fala que aquele útero é septado. Por quê? A esterossalpingografia vê coisas que não dá para ver, ou tenta identificar coisas que eu não consigo, e a ressonância me propicia isso. São só impressões, Portanto, né? eu conjugo, a esterossalpingografia às vezes se baseia em laudo em sinais indiretos. Portanto, eu conjugo as informações e faço um laudo único. E 3 vantagens importantíssimas quando a gente está fazendo esse exame com a ressonância magnética e esterossalpingografia. Primeiro, eu não uso contraste iodado. O contraste iodado, ele é utilizado na esterossalpingografia pelo raio-x e tem que ser esse para fazer uma avaliação. Na ressonância eu uso basicamente soro fisiológico. Como eu uso soro fisiológico, o que acontece? As pacientes têm menos dor. Porque a irritação, a osmolaridade do contraste iodado causa uma irritação endometrial e uma peritonite transitória. Isso eu não tenho na histeropeloressonância. Então as pacientes têm sentido menos dor. E outra coisa, por menor que seja a radiação da esterossalpingografia, ela tem radiação que não existe na ressonância. Qual seria uma limitação da esteroressonância? O que é raríssimo são as pacientes que não podem fazer ressonância magnética. Ou porque elas têm alguns marcapassos que são incompatíveis com a ressonância, clipes de aneurisma que são incompatíveis com a ressonância, o que é extremamente raro. Ou pacientes que têm uma claustrofobia. Então, trocando por miúdos aqui, obviamente, eu acho que assim, a ressonância é um exame que demanda mais tempo, demanda mais tecnologia. Mas, se for para única e exclusivamente avaliar a tuba uterina, talvez a esterossalpingografia tenha mais lógica. Tá certo. Mas se formos resumir numa pesquisa de um casal infértil, um exame de imagem, talvez a ressonância nos dê ideias do adenomiose, miomas, que dependendo de localização pode ser causa, endometriose, pode ser que eventualmente a gente tenha que associar um ultrassom depois se for uma questão cirúrgica ou para acompanhamento, mas num único exame consegue então é isso mesmo. trazer mais informações e também da patência tubar. Meu querido, muito, muito, muito obrigado, tá? Eu acho que assim, o grande intuito disso, eu acho que era isso mesmo, realmente que as pacientes entendam, que as mulheres entendam, que os parceiros entendam as diferenças entre os exames e situações em que a gente pensa cada um deles, da forma mais básica mesmo, para não entender que eventualmente o ultrassom é suficiente, não precisa de uma ressonância. Ou já tem um ultrassom muito bom e ele fala assim, agora eu preciso de uma ressonância.
eles entenderem disso desde o seu conceito básico que é dessa aquisição de imagem, que você brilhantemente, de uma forma muito pacienciosa, conseguiu transmitir. Agradeço seu tempo aqui, agradeço você ter dedicado esse período, em vez de estar em casa descansando, com seus filhos, com sua esposa, ou de olho no seu pai, tá aqui comigo. E eu queria uma última pergunta. Se esse povo todo que nos escutou quiser procurar você, você é uma pessoa lá de Uberaba, Aí quer sim, fazer, aí sim, quer o fazer rei de um Uberaba. exame com o Dr. Leandro. Onde que essa paciente lá de Uberaba te acha? Bom, eu trabalho basicamente no Laboratório Alta e no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, meu porto seguro acaba sendo esses dois lugares que eu acredito que seja a forma mais simples de elas me localizarem. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com você essas informações com as pacientes, poder orientá-las, poder ajudá-las. E você está de parabéns porque você fez uma abordagem que eu falei para você, eu nunca tinha, nesse bate-papo, discutido sobre essas questões até técnicas, mas que são interessantíssimas para essas pacientes entenderem um pouco mais. Então, é uma abordagem um pouco diferente da habitual que a gente está acostumado a fazer. Então, está de parabéns, foi muito interessante a forma como você conduziu essa discussão. Muito obrigado, meu querido.